Salmo 34, a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Glória a Deus, aleluias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Aleluias. Irmãos, a palavra quebrantado, outro dia eu comentei um pouquinho sobre isso com o pastor Paulo, com o pastor Francisco. A palavra quebrantado, ela sempre nos dá assim a ideia daquele quebrantamento diante de Deus, não é verdade? Da pessoa que se aproxima de Deus, sabe, com humildade, com um coração humilde, não é verdade? A gente sempre pensa dessa forma, não é? Mas a palavra quebrantado, ela significa debilitado. A palavra quebrantado significa abatido, significa aflito. Olha que coisa. E se a gente parar para pensar, tudo isso, tudo que está assim relacionado a quebrantamento, a quebrado, a quebrantado, é isso. O que é uma pessoa que está quebrantada de coração? É uma pessoa que está triste, muitas vezes. É uma pessoa que está assim, aflita. Ela se torna uma pessoa quebrantada. A questão é, esses sentimentos, quando nós estamos dessa forma, o que você faz quando você está dessa forma? Quando você está se sentindo assim? Você se aproxima de Deus ou você se afasta dele? Porque perto está o Senhor. A gente não leu isso aqui em Salmo? O Senhor está perto, mas e você? Você se aproxima de Deus ou você se afasta dele quando você está se sentindo dessa forma? Aí você pergunta, pastor, mas como assim? Quem se afasta de Deus quando está assim? Muitas pessoas. Muitas pessoas se afastam de Deus, quando na verdade deveriam se aproximar dele. Porque a questão é que quando nós nos referimos a uma pessoa quebrantada, nós sempre nos lembramos, nós que estamos no Evangelho há um tempo, caminhamos com o Senhor, nós sempre lembramos da palavra que está em Salmo 51, verso 17, que fala assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito não desprezará o Senhor. A gente sempre lembra dessa forma, um coração quebrantado e contrito, não, o Senhor não despreza. Ou seja, o Senhor não me despreza quando eu estou me sentindo assim, Ele não me despreza. Mas qual a minha atitude diante do meu Deus? Eu me aproximo dEle? Eu quero que Ele esteja perto de mim? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, amados, e nós estamos vendo isso acontecer com muita frequência, muitas vezes, as pessoas quando estão sentindo esse tipo de sentimento, se afastam de Deus, porque começam a ouvir uma mentira do adversário, dizendo que Deus não se importa, começa a dar ouvido a uma mentira,
que vai totalmente contrário ao que a palavra diz. Olha, eu li 2 passagens somente. Uma diz que o Senhor está perto. O Senhor está perto. E a outra diz que o Senhor não despreza quem está dessa forma. Aí eu te pergunto, então por que muitas pessoas, quando estão com esse tipo de sentimento, às vezes tiram até a própria vida? Digo isso, pessoas que, sabe, pastor, têm experiência com Deus, pessoas que andavam com Deus, pessoas que, sabe, conhecem a palavra de Deus, mas começam a ouvir algo, dizendo que Deus não se importa, dizendo que Deus desprezou. Oh Deus, esse sentimento, amados, ele tanto te aproxima de Deus, quanto te afasta dele, só depende de você. Porque nós vemos nos dias de hoje tantas pessoas com depressão, tantas pessoas deprimidas, tantas pessoas que, sabe, parece que não conseguem sentir mais a presença de Deus. Mas depende de Deus? Ou depende de nós buscá-lo? Se a palavra diz que Ele não nos despreza. Quem escreveu Salmo 51 e diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito, foi Davi. E no momento que ele cometeu um pecado terrível, ele tinha tudo para se sentir abandonado por Deus, ele tinha tudo para se sentir desprezado por Deus, por causa do peso que estava sobre ele. Mas ele escreve esses salmos, e diz que o Senhor não despreza. Ele podia estar sentindo mal, por causa de todo aquele peso do pecado, mas ele sabia que o Senhor jamais o desprezaria. Como nós sempre falamos, queridos, o Senhor abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele jamais desprezará alguém que está sentindo triste, abatido, amargurado, aflito. Jamais o Senhor vai desprezar. Mas nós muitas vezes entramos numa espécie, sei lá, de um buraco, de um poço, de uma caverna, seja lá o que for. E parece que ali naquele lugar que a gente se coloca, parece que Deus não vai nos achar ali. Parece que Deus não vai nos achar. E todas essas ideias que vêm na nossa mente, queridos, não se engane, é o diabo. É o diabo querendo te afastar daquele que está perto de você. Você entende isso? Porque o Senhor não se afasta de você, o Senhor não se afasta de mim. Eu, com as minhas atitudes, é que acabo me afastando dele. Sabe, quando o Senhor Ele ministrou essa palavra para mim, queridos, foi um pouco assim, foi um pouco de choque para mim, porque eu mesmo me confrontei, Senhor, como assim? Existe esse tipo de quebrantamento? Existe. E o Senhor me mostrou que existe. É um quebrantamento maligno. O quebrantamento maligno, ele se choca com o quebrantamento que nos aproxima de Deus. Quem de nós nunca sentiu aquela aflição tão grande que parece que a gente não quer nem mais ver ninguém? Não é verdade? É só eu que já senti isso? Eu já senti essas coisas, irmãos. De querer ficar num canto e...
E se a gente deixar, esse negócio invade o nosso coração, tá, irmãos? Invade a nossa alma, invade o nosso espírito, invade a nossa mente e nos afasta completamente do Criador. E nós achamos que Ele simplesmente nos desprezou. Sabe, homens cansados, querendo desistir da família, querendo desistir do trabalho, querendo desistir de tudo. E quando eu digo homens de Deus, tá, amados? Homens que conhecem a palavra, homens que, sabe, que já foram um dia cheios do Espírito Santo, mas começam a aceitar, sabe, esse peso, e começam a querer desistir das coisas do Senhor. Mulheres esgotadas fisicamente, mulheres esgotadas espiritualmente, mulheres esgotadas no sentimento, no coração. Sabe aquele coração quebrado? O emocional já destruído. E o inimigo vai só se aproveitando dessas coisas. Filhos que não entendem, às vezes, o momento familiar, o contexto familiar que os pais estão vivendo, porque o dia mal vem para todo mundo. Está lá em Efésios, né? A gente tem que estar fortalecido no Senhor, para quando Ele vir, a gente permanecer firme e inabaláveis. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, o segredo está sempre em Deus, queridos, nunca longe dEle. Por isso que a palavra vai dizer que Ele está perto, por isso que a palavra vai dizer que Ele não nos despreza, porque o segredo de vencer tudo isso está nele, está sempre nele. Aleluias. E muitas vezes o que acontece, uma família inteira num estado de quebrantamento maligno, o quebrantamento que afasta de Deus, o quebrantamento que leva à depressão, o quebrantamento que leva à desistência, o quebrantamento que leva, sabe, a perder as forças para caminhar. Pessoas às vezes jovens, cheias de vigor físico, mas mentalmente, na alma, no coração, destruídos. Mas o Senhor tem renovo para nós, queridos. Oh, glória. Sabe, a palavra que sai da boca do Altíssimo tem o poder de restaurar tudo. Tem o poder de restaurar a pessoa que está na depressão mais profunda. O Senhor tem poder de tirar dessa caverna. O Senhor tem o poder de tirar desse poço. O Senhor tem o poder de enfiar o braço dele e puxar de novo. Aleluias. Quem já esteve num lugar como esse, saiu, sabe do que eu estou falando. Oh, Deus, não desista do Senhor, porque Ele nunca desistiu de você, Ele nunca desistiu de nenhum de nós. Primeiro versículo que eu li, verso 17 do capítulo Salmo 34, né, diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Essa parte de Salmo aqui, irmãos, fala sobre isso. Pessoas que estão atribuladas, pessoas que estão quebradas, coração quebrado, coração quebrantado, espírito oprimido. O que é uma pessoa de espírito oprimido? Uma pessoa de espírito oprimido, queridos, eu acho que assim, que é uma pessoa que já não tem nem mais força nem para chorar. Já chorou tudo que tinha que chorar, já não consegue nem mais falar, só fica soluçando. Eu acho que a pessoa de espírito oprimido é assim, sabe, pastor? Uma pessoa que já não tem mais a quem recorrer. Mas o Senhor fala assim, ó, muitas são as aflições,
desse justo que clamou, que o Senhor não despreza, e fala assim: e o Senhor de todas o livra. É a palavra que está falando isso. Às vezes nós lemos a palavra assim displicente, a gente não percebe que o Senhor está sempre pronto a nos socorrer, o Senhor está sempre pronto a nos estender a mão, o Senhor está sempre pronto a nos livrar. Sempre pronto, sempre ali, sabe? Então, sem buscar o Senhor, se a gente parar de buscar o Senhor, num momento como esse, no momento em que nós estamos aflitos, angustiados, quebrados, o inimigo querendo se aproveitar desse momento para nos afastar do Senhor, e se a gente não buscar o Senhor, esses momentos é que causam separação de um casal. Esses momentos é que causam, sabe, momentos de aflições extremas, é que causam suicídios. Esses momentos que as pessoas estão dessa forma, é que causam brigas, dissensões dentro de casa. Porque sem buscar o Senhor, não há resposta. Sem buscar a face de Deus, não há solução. Sem buscar o Senhor, nada vai acontecer. Porque o Senhor está perto, mas Ele precisa que a gente dê um toque nele, né? Tá vendo a pessoa que está aí do seu lado aí? Dê um toque nele assim, dê uma cutucada nele aí, de brincadeira aí, sem machucar, tá, irmão? É um pouco disso. O Senhor está perto, mas a gente precisa chamar a atenção dEle. De alguma forma, chame a atenção de Deus. Às vezes, Deus vai tentar chamar a sua atenção para Ele. Sabe, teve um homem, chamado profeta Elias. Esse homem, amados, ele, determinado momento da vida dele, ele foi confrontado por uma mulher chamada Jezabel. E ele venceu muitos profetas de Baal, e muitos outros lá de outros deuses, falsos deuses. Ele sozinho montou um altar, montou uma estrutura, e ele mandou que aqueles profetas lá começassem a buscar os deuses deles. E ele fez ele desafiou aqueles homens: o Deus que descer fogo é o Deus verdadeiro. E aqueles homens começavam a clamar e nada, não descia nada, irmãos, não descia nada. E ele pegou o altar que ele tinha preparado, ele cavou em volta ainda do altar, derramou água no altar. Aqueles profetas só falaram assim: esse cara é doido. Se a gente não está conseguindo nem que desça fogo num lugar seco, ele ainda está molhando dele. Ele clamou ao Senhor, queridos, e o fogo de Deus desceu naquele altar, lambeu tudo, lambeu até as pedras, não sobrou nada. E Elias destruiu todos aqueles homens na espada, destruiu tudo, porque o braço do Senhor era com ele. Mas aquela mulher chamada Jezabel mandou falar com ele assim: fala para ele que eu vou matar ele. Esse mesmo profeta do Senhor, quando ele ouve essa ameaça, ele foge, deixa o moço dele para trás, o ajudante dele para trás, entra numa caverna e fica ali na caverna. Depois de ter Deus usado ele de forma tão tremenda, ele ouve uma palavra vinda do inferno, carregada de fúria, carregada de tudo que é de ruim, e ele deixa essa palavra entrar nele. Ele entra numa caverna, queridos, e acha que para ele acabou. Mas a palavra vai dizer que o Senhor foi ali e falou com ele na caverna. O Senhor veio primeiro numa tempestade, depois veio de outras formas ali.
falando com ele, sabe, e é tremendo isso porque Elias, ele, depois de ter feito tudo isso, ele deixou que essa palavra entrasse no coração dele. E o Senhor tentando falar com ele de alguma forma, trovões, vento forte, o Senhor querendo chamar a atenção dele de alguma forma. E ele ouvia tudo isso, mas a palavra dizia assim: o Senhor não estava na tempestade, e o Senhor não estava no vento, e o Senhor não estava em nenhuma dessas coisas que aos nossos olhos humanos é algo assim extraordinário. Mas o Senhor estava numa brisa suave. Na brisa suave, Elias ouviu a voz do Senhor. Olha que coisa fantástica. Às vezes nós ficamos esperando algo extraordinário acontecer, e Deus está falando conosco numa brisa suave. Você já parou para perceber isso? A coisa mais extraordinária que Deus tinha para fazer, para falar conosco, amados, foi ter enviado o filho dele para morrer numa cruz. Deus fez o que havia de mais extraordinário para ser feito. Ele enviou um que não tinha pecado algum, enviou um justo, puro, o próprio filho, para morrer numa cruz. Você quer algo mais extraordinário que isso, para o Senhor falar com você que te ama? Oh Deus, não existe algo mais extraordinário do que isso que Deus fez. Não tem. Em Salmo 42, Salmo 42, a partir do verso 1, vou ler do 1 em diante, para a gente entender bem. Diz assim, ó: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e do monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Aleluias. Queridos, sabe, esse salmo aqui, irmãos, é fantástico. Que quando o versículo 3 diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o incrédulo escarnecendo do homem e da mulher de Deus. Sabiam disso? O teu Deus onde está? As pessoas estão vendo você passar uma situação, sabe que você é crente, que você é homem e mulher de Deus, e questiona a tua fé. O teu Deus onde está? Que não te livra dessa situação. O teu Deus onde está? Que não te cura. O teu Deus onde está? Que não abre uma porta para você. E o salmista vai falando algumas coisas que alegrava o coração dele quando ele ia, o que é a casa de Deus, levando pessoas. Não é isso que diz?
Ele guiava pessoas à casa de Deus. E aí ele questiona a sua própria alma: por que está abatido a minha alma? Por que você está se perturbando aí dentro? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Oh Deus, que nós possamos falar para a nossa própria alma quando estivermos assim: porque você está abatido, espere em Deus, Ele vai te livrar. Será que a gente tem coragem de fazer umas loucuras dessa na frente do espelho? Sabe, olhar no espelho, sabe aquela cara que acorda de manhã, cabelo cheio de remela ainda nos olhos, antes de tomar o café, né, pastor? Aí fala assim: mas por que você está abatido, Marquinhos? Espere em Deus, Ele vai te livrar. Por que você está abatido, cara? Você não confia mais no teu Deus, não? Sabe, às vezes a gente tem que fazer umas doideiras dessas para a gente entender que Deus está perto da gente, que Deus está ao nosso lado. Sabe, se a gente pudesse, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, para num momento como esse a gente fizesse assim, e visse Ele ao nosso lado. Imagina isso, irmãos. Imagina você olhar para o lado e ver Deus ao seu lado no momento de aflição. Mas Deus quer que você faça isso com os olhos da fé. Deus quer que você enxergue Ele com a sua fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Você não precisa ver para crer, você tem que crer, você tem que confiar que Deus está ao seu lado. Aleluias. Para finalizar, amados, Isaías capítulo 61. Isaías 61, verso 1. Aleluias. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluias. Você veio aqui nessa noite para ser restaurado. Você veio aqui nessa noite para receber cura na sua alma e no seu coração. Você veio aqui hoje para essa palavra se cumprir na sua vida. Aleluias. Mas você tem que acreditar. Você tem que crer que essa palavra é para você. Que o Senhor, Ele enviou o Filho dEle para curar os quebrantados de coração. Você está quebrantado de coração? Jesus quer te curar hoje. Você está aflito? Jesus quer te curar. Você está cativo, está preso, algemado por alguma coisa? O Senhor quer te libertar. Aleluias. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer colocar sobre você, sabe, vestes de louvor em vez de, sabe, em vez de angústia. O Senhor quer colocar óleo de alegria em você em vez de pranto. Versículo 3. O Senhor quer colocar uma coroa na sua cabeça em vez de cinzas. Aleluias. Oh, glória a Deus. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Como você está nessa noite? É uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Como você está nessa noite?
como você estiver, o nível que você estiver, Deus é poderoso para te curar, Deus é poderoso para te levantar, o Senhor é poderoso para restaurar você. Que tipo de quebrantamento? O quebrantamento está te levando para onde? Para perto de Deus, que pode cumprir essa palavra na sua vida, ou para longe dele, aonde nada acontece? O Senhor quer te curar nessa noite. Sabe, não deixe passar essa oportunidade que você tem hoje. Se coloque de pé. Aleluias. Não deixe passar essa oportunidade que você está tendo hoje. Você veio aqui hoje. Não se engane, você veio aqui hoje porque você precisava ouvir uma palavra de restauração. Você veio aqui hoje porque você precisa ser curado. Você veio aqui hoje, sabe por quê? Foi o próprio Deus que te trouxe aqui. Você veio com as suas pernas. Você acha que foi a vontade sua vir aqui? Eu quero te dizer, não, o Senhor te trouxe aqui, porque o Senhor te ama. O Senhor te trouxe aqui porque o Senhor quer colocar você perto dEle. Você veio aqui porque o Senhor, Ele se importa com você. Ele se importa com a sua família. Sabe, não dê ouvidos a uma mentira do diabo dizendo que o Senhor te despreza, que o Senhor não se importa com você. A palavra diz que pode até uma mãe esquecer do próprio filho, que é difícil, hein, irmãos? Pode até acontecer, mas o Senhor jamais Ele se esquece dos filhos dele, jamais Ele se esquece de nós, jamais Ele nos abandona. Nós vamos estar clamando ao Senhor, como queria chamar aqui o pastor Paulo Roberto. Pastor Paulo vai estar clamando, irmãos. E você que tem, sabe, qualquer tipo de aflição na sua alma, você está angustiado de alguma forma, eu quero te convidar a vir à frente. Sabe, não se detenha no seu lugar. O Senhor pode curar você aí na cadeira? Pode. Mas se você vier à frente, o Senhor vai ver que você quer realmente. E os pastores que estão aqui presentes vão estar ungindo, enquanto o pastor Paulo ora, nós vamos estar ungindo. E você não precisa nem falar para a gente o que é que você está sentindo. O Senhor conhece o teu coração, fale você com Ele. Em nome de Jesus, Deus tem cura para você aqui hoje. Amém?